Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito aquele fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querida comunidade aqui presente, a você que nos acompanha por nossos meios de comunicação. Então hoje, celebração domingo do dízimo, mas também estamos no último domingo do tempo comum desta fase, porque nessa semana vamos iniciar o tempo da Quaresma, que é um outro tempo especial na liturgia. Mas o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje já vai preparando para a Quaresma. Se você prestou bem atenção, a primeira leitura de hoje estava falando de uma doença terrível. E o Evangelho também falou da mesma doença, né? Da lepra. A lepra hoje, inclusive, já mudou de nome, hanseníase. Por mais que muitas vezes não percebemos, mas ainda ela é muito forte em alguns cantos desse mundo. Ainda tem muitas pessoas que têm, mas claro que hoje tem tratamento, enfim. Mas na antiguidade, na época de Jesus, lá naquele período em que foi escrito o Evangelho, antigamente, a lepra era a pior doença que existia. Por quê? Porque ela não era só alguma coisa no corpo. Por exemplo, no Oriente Médio, da onde vem a palavra de Deus, onde veio a tradição judaica, eles sempre associavam a lepra com algum pecado. Ou seja, para eles pensavam, se a pessoa está com lepra, é porque ela cometeu um grande pecado. Então, por isso, ela está pagando. E aí, até hoje, muitas vezes, tem pessoas que pensam assim, né? Infelizmente, tem pessoa lá que está sofrendo, deve estar pagando alguma coisa. Não, querido irmão, isso não existe mais a partir de Jesus, e não pode pensar assim. Tem gente que pensa, está sofrendo, está pagando por um pecado, mas então se não é dele, é do pai, da mãe, será que Deus ia punir uma pessoa por causa da outra? Erraria assim de endereço, né? Não. Então, é só a gente ler bem o Evangelho que a gente vai ver que Jesus superou esse pensamento que fazia com que a pessoa sofresse mais ainda. Já pensou a pessoa leprosa apodrecendo viva, porque essa era a verdade, né? Todas as cartilagens começavam a apodrecer, os dedos, nariz, orelha, a pessoa ia apodrecendo viva. E ainda ficar pensando, eu estou pagando, é Deus que está me punindo. E o que acontecia com o leproso, ainda lá naquela época? A pessoa que era diagnosticada com lepra era tirada da família, não podia mais nunca chegar na sua família, era afastada da sociedade, colocada lá em depósitos, que eram vilarejos no meio do deserto, e lá ficavam até morrer. Eram totalmente excluídos da comunidade. Mas não era só os judeus que faziam isso. A cultura do passado, até que no Brasil acontecia isso.
né? Talvez muitos até podem lembrar, de repente, de algum caso, enfim. Mas acontecia, mas naquele tempo era muito pior, porque a pessoa ainda era... Olha só o que falava a primeira leitura de hoje. Dizia que a pessoa que tinha lepra, ela podia vir até a cidade pedir esmola. Podia. Só que ela tinha que usar uma roupa específica que todos que olhassem soubessem que era um leproso, porque não podia chegar perto. Então a pessoa tinha que se vestir com a roupa cheia de trapos, toda rasgada. A pessoa tinha que cobrir o rosto, porque claro, a doença desfigurava bastante o rosto, né? E tinha que em alguns locais a pessoa ainda usava um sininho, para que quando ela passasse, todos soubessem, ali está passando o leproso. Ou ela tinha que gritar, aqui tem um leproso, não chega perto. Aí de repente, a gente pensando com a nossa mentalidade moderna, né? Ah, mas então eu ia entrar quietinho, não ia fazer barulho e tudo mais. Se você fosse descoberto que você era leproso e você não se identificou, você era apedrejado em praça pública, você era batido em você podia ser assassinado sem isso ser crime. Por que o padre conta isso, querido irmão e irmã? Porque o evangelho de hoje está falando que Jesus curou um leproso, para a gente saber o sofrimento daquele homem que chegou para Jesus. Não era só uma doença no corpo, não. Era uma pessoa que com certeza ela não tinha mais nem motivo para viver. O leproso era como se fosse um morto ambulante. Era uma pessoa que ficavam longe, jamais nem podiam olhar. Eles pensavam que ao conversar, ao olhar para uma pessoa leprosa, você podia ficar leproso. Então por isso ficava longe de Jesus, aliás, longe de todos. E esse homem, ele desafia tudo isso. Talvez muitas outras vezes esse homem foi apedrejado, esse homem muitas vezes sofreu pauladas, ele foi expulso. A gente pode até imaginar o sofrimento dele. Mas ele chegou para Jesus, certo? Ele pensou assim, o não eu já tenho, né? Apanhar talvez vou apanhar, mas eu vou chegar, porque a última, ele não tinha mais outra esperança a não ser fazer isso. Então por isso ele vai ao encontro de Jesus. E aí você pode imaginar as pessoas que estavam lá, Jesus sempre junto com outras pessoas, né? As outras pessoas que estavam ali com Jesus fizeram o quê? Perna para que te quero, né? Não iam ficar próximos de Jesus. Não sei se os apóstolos ficaram, talvez até eles correram. Esse homem chega, você pode imaginar, perto de Jesus, se ajoelha, e ele não diz assim, eu quero ficar curado. Olha só, esse homem estava tão para baixo, esse homem estava tão deprimido, esse homem estava tão lá no fundo do poço, que ele disse, talvez até olhando para o chão, Senhor, se tu queres, eu posso ficar curado. Ele nem falou assim, me cure. Porque ele pensou, eu não mereço, eu estou devendo, estou pagando alguma coisa, ou sei lá, né? É mais um que vai me enxotar, vai bater em mim, vai expulsar. Mas mesmo assim, ele pede. E ali tem algo interessante, que diz assim, que Jesus olhou para aquele homem e teve o quê? Compaixão. Ah, que legal. Jesus teve dó dele então, né? Teve pena? Não. Jesus não teve dó e nem pena, né? Quem tem pena é galinha. Nem dó. Porque a gente está acostumado a usar essas palavras dó, pena, né? Dó é quando a gente olha para alguém ou para alguma situação e diz assim, ai tadinho. Só que deixa ali, olha para lá e continua fazendo outra coisa. Ah, tadinho dele, ou sei lá, tem dó, mas não faz nada. Esse é o dó. Jesus tem compaixão. Mas qual a diferença de compaixão e dó? A palavra compaixão, compassio, na língua original, significa eu sentir com. Ou seja, compaixão é porque Jesus sentiu a dor daquele homem. Jesus sentiu o que aquele homem estava sentindo. Então, quando se tem compaixão, aquele sentimento faz com que eu também faça alguma coisa. Eu não vou ficar parado enquanto eu não ajudar a fazer alguma coisa.
Isso é compaixão. Olha a diferença. E é esse sentimento que Deus tem por nós. Compaixão, não dó, não pena, tá? Então, Jesus tem compaixão dele e diz assim: eu quero que você fique curado. Eu quero, pode ficar curado sim. E o homem foi curado. E ali, é claro, a gente pode imaginar a alegria desse homem, né? Tudo aquilo que o padre falou até agora, olha o sofrimento de um leproso, e de repente esse homem agora foi curado totalmente daquele mal. Não só da doença física, gente, não só da desfiguração que ele tinha, mas agora ele voltou a ser uma pessoa normal, entre aspas. Agora ele pode voltar para sua família, agora ele é uma nova pessoa. Eu não sei quanto tempo esse homem tinha lepra ou já nasceu assim, mas a alegria dele era tamanha que você percebeu que Jesus falou para ele: não conte para ninguém, não conte isso, porque senão Jesus também, logo iam prender Jesus, né? Só que ele não conseguiu manter esse segredo. Agora você tenha um pouquinho, pense um pouco com compaixão, se coloque na pele desse homem. Será que a gente ia ficar quieto também? Não tinha como, querido irmão, irmã. Esse homem saiu numa gritaceira, com certeza, falando para os quatro ventos que ele foi curado, que agora... Só que Jesus falou para ele o seguinte: você vai e se apresenta para o sacerdote. Porque quem ia dizer que ele podia voltar ou não para a família dele era o sacerdote, lá do templo de Jerusalém. Então, por isso ele vai e ali acontece. Só que diz que dali em diante, Jesus não podia entrar numa cidade. Por que será? Porque muitas pessoas achavam que Jesus também agora estava o quê? Leproso. Né? E por muito tempo Jesus não pôde entrar nas cidades. Mas isso tudo é uma história bonita. Mas se fosse só uma história daquele tempo, ficou lá. Mas todo o evangelho, querido irmão, não é só uma história bonita para a gente se admirar com o milagre que Jesus fez naquele tempo. Porque aquele homem que foi curado, ele morreu depois também. Talvez morreu de uma doença até pior do que a primeira. As pessoas que Jesus curou, chegou um tempo que eles também morreram. Talvez de outras doenças, enfim. Então não é só essa cura aqui, não é só uma coisa que aconteceu lá no passado. O evangelho, quando está escrito ali, é para que a gente tire para nós hoje, uma lição. Ah, padre, mas eu não conheço ninguém com lepra. Mas não é isso. Não é a lepra física. Notem que Jesus, quando curou um cego, lembremos bem, ele falou que o pior cego era aquele que não queria ver, aquele que não quer enxergar. Então as curas que Jesus faz, elas são o quê? Simbólicas também. Claro que Jesus curou aquele homem, sim. Mas tem um significado além disso. A lepra significa o quê? O pecado. O leproso somos nós quando estamos no pecado. Notem que Jesus, ele tocou no leproso. E a partir dali ninguém queria chegar mais perto de Jesus. Quando eles pensavam, se tocou, ele tirou toda a doença daquele homem. Esse homem, querido irmão, somos toda a humanidade. Porque Jesus, como diz o profeta Isaías, atraiu para ele todas as chagas, todos os pecados da humanidade atraiu para ele e pagou por nós onde? Numa cruz. Ou seja, aquele que não tinha nenhum pecado, ele se fez, ele tomou todos os nossos pecados, todas as nossas misérias, ele pegou para ele e pagou por nós numa cruz. Então, quando Jesus cura esse leproso, ali está mostrando já algo, um significado muito grande, que vai além de uma pessoa só, que significa para todos os tempos. Então por isso aqui ele curou um homem, fisicamente, claro, mas hoje também significa a gente olhar para a nossa alma. Como que está a nossa alma? A lepra principal não é a lepra do corpo, mas a lepra da alma. A pessoa me diz, mas eu estou bem, né? Atlético aí, tenho saúde e tudo mais, mas muitas vezes a alma está podre. Mas eu não sinto.
Aí mais uma vez uma comparação com a lepra. Quando a pessoa tem lepra, se furar o corpo dela, ela sente? Não sente. Olha só como o Evangelho só pode ser palavra de Deus, não é? É uma comparação com a nossa alma. A nossa alma também muitas vezes está cheia de pecado, cheio de lepra, e a gente não sente. É como aquele que diz assim: ah, mas eu não tenho pecado. Ah, mas isso aqui é pecado também, mas eu acho que não é mais, porque isso aí é coisa do passado. Não sinto que é pecado. Lepra. Ah, mas eu não tenho pecado nenhum, não tenho tudo mais. Lepra. Ou seja, aquilo que Jesus curou ali está simbolizando todos nós. Quando muitas vezes a gente também não sente. Não é porque o pecado não acusa que não seja pecado. Ah, eu vou fazer isso, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo está fazendo, também vou fazer. Aquela famosa coisinha, né, do jeitinho brasileiro. Ah, vou tirar vantagem nisso, vantagem naquilo, ninguém está vendo. Ah, isso não me pesa na consciência. Tudo lepra. Está aqui. Por que está na porta da quaresma esse evangelho? Para a gente ir meditando, querido irmão, para pensar, para nos olhar para nós e nos perguntar: onde estão as manchas da nossa alma? O corpo? Não. Isso aqui vai passar. Há 100 anos eu quero durar 200 anos. Para Deus isso é nada. Agora a alma não, a alma fica. A alma, querido irmão, é eterna. E é lá, a pior lepra está lá. Não é porque o padre está dizendo isso para você. É só você olhar no próprio evangelho, quando Jesus falou assim: não temais aquele que pode tirar o corpo, mas aquele que pode te jogar a alma no fundo do inferno. É isso que ele fala no evangelho, não sou eu que estou dizendo. Só estou apenas falando em outras palavras aquilo que está ali. Então, para a gente pensar, não ficar pensando também no pecado do meu irmão, da minha irmã, do meu sogro, da minha sogra, do vizinho, do meu chefe. Não. Meu pecado. Onde estão as minhas manchas que eu preciso melhorar? Mesmo que ninguém está vendo, mesmo que ninguém está me policiando, eu estou manchando a minha alma. Mais cedo, mais tarde, eu vou pagar por isso. Evangelho, querido irmão e irmã. Então, que essa santa palavra sirva para que nós possamos ter consciência de que cristão a gente é. Não basta a gente dizer assim para o IBGE, né? Ah, eu sou católico. Falar de boca para fora não basta. Então que a gente olhe para nós e busquemos fazer a nossa parte. E volto a dizer, não para a lepra do vizinho, não para a lepra do outro, não. Talvez nem a lepra que o outro tem. Olhar para dentro de si e nos perguntar: onde eu posso melhorar em minha vida? E olha só, Jesus para ele quer que a gente vá. Quando o leproso chegou perto dele, o que Jesus falou? Sai daí? Não, ele falou: eu quero que você fique curado. É quando a gente vai para ele também e diz: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe disso. Isso que eu fiz é vergonhoso, isso que eu fiz não é bom. Eu sei que é pecado, que é errado. E Jesus vai dizer: eu quero te perdoar, eu quero. Agora você tem que reconhecer. Se aquele leproso falasse assim: eu não sinto dor nenhuma, eu não sou leproso, ele continuaria com a doença, né? Mas aquela alma não seria justificada, né? Então que nós possamos olhar hoje para esta santa palavra e cada um perguntar-se para si mesmo onde podemos estar melhorando em nossa vida. Porque o Senhor toca cada um de nós e diz: eu quero você feliz, eu quero você ser uma pessoa muito feliz, eu quero que você seja uma pessoa realizada, limpa, não só do corpo, né? Porque tem pessoa que muitas vezes pode ter tudo nessa vida, ter uma saúde ótima, mas muitas vezes lá no seu interior está oco, está lá no fundo do poço. Então Jesus fala para mim, para você hoje: eu quero você vivo integralmente, não só uma cura física, né? Como muitas vezes acontece hoje, pessoas buscando apenas curas físicas. Jesus quer trazer principalmente a cura espiritual. Então que essa santa palavra hoje ensine para cada um de nós viver sempre mais na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.